Meu querido, que a paz do Senhor esteja nos seus corações. Eu quero apresentar hoje o capítulo 2 do profeta Daniel, ou seja, o capítulo 2 do livro de Daniel, tá bom? Muitos não consideram que Daniel é um profeta, né? Principalmente o povo judeu não considera ele como... Depois a gente pode falar a respeito disso. A estátua do capítulo 2. O capítulo 2 está dentro do reinado de Nabucodonosor. Foi quando ele teve um sonho. Esse sonho, ele teve várias vezes esse sonho. O sonho perturbou muito ele, muito profundamente, porque foi um sonho repetitivo e parece que a estátua estava viva, né? Avançava sobre ele e ele se perturbou profundamente. E mandou chamar os sábios dele. Ali estavam envolvidos feiticeiros, né? E ele pediu que eles devolvessem o sonho que ele tinha tido e interpretasse, mas ninguém soube devolver o sonho. Então, ele mandou matar todo mundo. E Daniel já era o chefe dos sábios. Mas quando a ordem chegou na casa de Daniel para ele ser morto, ele perguntou a razão, foi-lhe dito, e ele pediu uma audiência ao rei, foi-lhe dado, e ele pediu um tempo para o rei. Quero que o Senhor me dê um tempo para que Deus possa me dar o sonho e interpretar. O rei concedeu. E quando Deus devolveu, ele volta à presença do rei e ele fala o sonho que o rei teve. Ele disse: olha, o Senhor viu uma grande estátua, e essa estátua te infundiu temor ao Senhor, medo. O Senhor ficou aterrorizado por causa dessa estátua, a aparência da estátua, né? E a estátua era composta de cabeça de ouro, braços e peitos de prata, quadril e músculo de bronze, pés de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro de oleiro. E tu viste que uma pedra foi cortada, né, sem auxílio de mão, de uma montanha. E essa pedra veio ao encontro da estátua, esmiuçou a estátua. Esse é o sonho, diz Daniel, e vos trarei a interpretação. Então ele disse, a estátua, a cabeça és tu, é a cabeça de ouro, o rei dos metais. Cabeça de ouro, era o Império Babilônico, supremacia no mundo inteiro. Até uma ave estava sobre o domínio babilônico. Mas ele disse, o seu reino vai ser destruído, vai ser vencido. Vai vir o reino de prata, dos braços e peitos de prata. Depois do reino de prata vai vir um terceiro reino, um reino de bronze. E depois do reino de bronze vai vir um quarto reino, um reino de ferro. E o final do reino de ferro será o reino mais longo, mas o final deles, o barro será introduzido no ferro. E aí essa pedra que o Senhor viu que foi cortada sem auxílio de mão, ela vai ferir os pés e esmiuçar a estátua. E essa pedra vai crescer e encher o mundo todo. Aí ele dá a interpretação. Observe, irmãos, que a estátua ela é o templo dos gentios com relação ao povo de Israel. Você pode ver que os metais se inferiorizam, mas se tornam mais fortes. O ouro, né? Mas prata se torna inferior, mas mais forte. Bronze, inferior, mas mais forte. Ferro, inferior, bronze, mas mais forte. Mas quando chega no final, barro, que é o mais simples, é introduzido, mais contaminado, é introduzido nos pés. Essa aqui é a estátua. Então a cabeça simboliza o Império Babilônico, o rei Nabucodonosor. Os dois braços e os dois peitos simbolizam o Império Medo e Persa. O bronze simboliza o Império Grego, de Alexandre o Grande. Você vai ver maiores detalhes no capítulo 8, no capítulo 9 de Daniel. E o Império de Ferro é o Império Romano. Quando Cristo nasceu, ele nasceu sobre o Império Romano. Ele vai voltar quando o Império Romano estiver ressurreto. É os 10 dedos da estátua, são os dois pés misturados com barro. Agora, o que eu gostaria de falar seria a estátua hoje. Essa estátua está em pé, ela não caiu.
ela só vai cair quando a pedra se desgarrar da montanha, que é o projeto de Deus para o mundo, e vier ao encontro dos pés e destruir, esmiuçar. Aí vai esmiuçar toda a estátua. E diz que vai virar pó, e o vento levou. Mas essa pedra vai crescer tanto que vai encher o mundo todo. Isso aqui é a pedra do reino de Jesus, do reino de Cristo. Isso aqui é uma pedra que se refere ao milênio, né? E essas coisas estão, logicamente, por acontecer. Então vamos voltar aqui. Hoje, a cabeça, Babilônia hoje é o Iraque. A mesma geografia, o Iraque. O Iraque é islâmico, muçulmano. Os medos e persas também é islamizado. A Pérsia é o Irã. O Irã se chamava, você sabe, de Reino Persa, mas foi mudado para Irã. É um islamismo xiita, ortodoxo, terrível, odeia Israel. E os medos são os curdos, que hoje também é um país sem pátria, sem terra. Os curdos. Também toda a região islamizada, tanto o Irã é islâmico, quanto os curdos também são islâmicos, né? E a Grécia, aqui a gente fala sobre a presença islâmica na Europa, certo? Aqui. E os pés simboliza Roma, na verdade, é a islamização da Europa. A Europa está totalmente islamizada. Não tem país da Europa que não tenha presença islâmica. Se o Brasil tem, imagine o país da França, é o país mais islâmico da Europa, depois vem a Bélgica, Grã-Bretanha, Alemanha, enfim. Na Grã-Bretanha nem falar, né? O próprio parlamento está cheio de parlamentares islâmicos, ok? Então essa estátua, ela está completamente islamizada. Aí você entende porque Israel é tão odiado, não pelo mundo, mas pelo mundo islamizado. Mas a Bíblia diz que o Império Romano ele vai ressurgir, mas o barro vai ser introduzido nele. Quando você lê a Bíblia Sagrada, a Bíblia traz uma palavra em Daniel capítulo 2, falando sobre a imigração, a introdução, na verdade, do império, do barro no império de ferro, que é o Império Romano. Aí você vai entender que quando fala de casamentos, e a gente sabe que o mundo islâmico pode ter até 4 mulheres, e eles sempre diziam que eles poderiam ter o domínio na Europa, sem guerra, através da natalidade, geração de filhos. Então é isso que realmente está acontecendo na Europa. Então, para que a gente tenha uma ideia do poder islâmico no mundo, hoje o islamismo é a maior religião do mundo, supera a qualquer uma. E o desejo deles, né, a gente sabe disso, é dominar o mundo. Esse é o que está dentro do coração deles. E destruir o povo de Israel. É isso também que está dentro da ideia do mundo islâmico. Ok? Então, eu também escrevi um livro que se chama A Invasão. Não sei por onde ele está por aqui, mas ele está por aí. É um livro que eu falo sobre a invasão, que é mais ou menos a guerra de Gog e Magog. Ali em Ezequiel tem as nações, elas são mencionadas ali. As nações que irão invadir Israel são mencionadas ali. E a maioria dessas nações é islâmica. E seria muito interessante. Depois eu posso fazer chegar ao conhecimento, né, de vocês esse livro. Ele estava por aqui, mas desapareceu, tá bom? Mas eu vou mostrar noutra postagem. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.